Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira, que estava bem quente e agora choveu bastante aqui em Uberlândia. E então estamos bem felizes porque o milho safrinha aí que estava sofrendo um pouco teve uma chuva espetacular e espero que essa chuva tenha pegado aí todo o Brasil Central e todo o sul do Brasil, toda a região que precisa de um pouco de chuva para dar sequência nessa potencial bela safra de milho que nós temos. E hoje, nessa nossa segunda-feira, temos uma convidada de honra aqui, espetacular, que vai trazer coisas de alta astral para nós aqui, que é a Ana Paula Cozzi. Ela é presidente executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Ana Paula, seja bem-vinda. Eu quero ter o privilégio aqui já de fazer a primeira pergunta. Nós estávamos conversando há pouco aqui e só nesses 3 primeiros meses aqui do ano, o cacau já teve uma alta de cerca de 70%. Isso, imagino eu, tem deixado os produtores muito motivados, muito entusiasmados com a cultura. Eu estive há uns 5, 6 meses atrás em Ilhéus e conversei com o pessoal lá, tinha muita gente também entusiasmado com o futuro do cacau. Então, eu acredito que nós estamos entrando numa nova era, numa nova onda de muita prosperidade para a cultura. É isso mesmo? Boa tarde, Marcelo, Letícia, Roberto. Muito prazer em estar aqui. Realmente, a gente tem tido altas, eu brinco que é recorde atrás de recorde no cacau esse ano. O preço da commodity tem subido bem, a gente tem aí uma relação de oferta e demanda, onde a oferta está menor do que a demanda, e isso explica o preço. E a gente tem que olhar para isso de uma forma positiva para o mercado brasileiro, porque é o momento e a oportunidade para que a gente possa crescer, que a gente possa voltar a ser autossuficiente, o produtor investir em melhoria da sua propriedade, melhorar a produtividade, implantar novas áreas. Então, eu acho que a gente está, sim, pensando em cenário brasileiro num momento muito especial para a cacauicultura nacional. Roberto? Ana Paula, um prazer estar com você aqui, viu, minha filha? Tem um consumidor de cacau processado, sou eu aqui nesse mundo. Então, a Letícia sabe disso, o Marcelo também. No meu escritório, lá na Getúlio Vargas, tem uma gaveta, parece uma mina de chocolate. Você abre assim, pula, sonho de valsa, alpino, batonzinho, um negócio tremendo. Mas eu queria te perguntar um pouco de economia geral nesse tema. Como é que está o Brasil hoje no cenário global? Quais são os maiores produtores que estão ao Brasil? E essa questão de preço agora, isso tem é uma tendência? Como é que você está enxergando isso em termos de perspectiva? Ótimo, obrigada pela pergunta, Roberto. Então, hoje, os maiores produtores de cacau do mundo estão concentrados na África. Costa do Marfim e Gana são os 2 maiores produtores. Costa do Marfim é responsável por mais ou menos 45%, 46% da produção mundial. O Brasil, hoje, figura como o 6º maior produtor de cacau, sendo que a gente fica atrás de países como Equador, Camarões. Então, a gente tem um potencial de crescimento, porque o Brasil é muito maior e é uma potência do agro em muitas outras culturas. Então, a gente tem um potencial de crescimento. Então, o que a gente acredita hoje, os investimentos que estão sendo feitos, é para que a gente cresça nos próximos anos e possa voltar a ter uma relevância no mercado internacional, chegando numa produção ali de 400 mil toneladas até 2030. Se a gente conseguir alcançar essa meta, a gente vai voltar a figurar ali entre 3º e 4º maior produtor mundial. Em relação aos preços, a gente tem o 3º ano consecutivo de déficit na produção mundial de cacau. Então, a gente está indo para um déficit de mais de 300 mil toneladas de cacau. Então, a não ser que a gente tenha uma redução muito brusca na demanda, a tendência, pelo menos de médio prazo, é de alta no preço. A gente acredita que, a partir do 2º trimestre desse ano, a gente vai ter uma visão melhor do mercado global relacionada à oferta, porque ainda essas altas vêm desde o início do ano passado.
a demanda não caiu como se esperava. Então, o que não se sabe agora é se, como teve uma aceleração desse crescimento no preço, aumento do preço, se isso vai impactar a demanda global. Letícia? Ana Paula, que prazer, na verdade, estar aqui com você, né? Eu falei aqui há pouco com você, mas quando viram a charge do Conexão Campus Cidade, vários grandes amigos ligaram aqui. Então, você vai estar com uma das melhores pessoas do mercado. Então, fico muito feliz, o Edu Bastos te mandou um grande abraço, a Mari Crespolini também, e me contaram um pouquinho aí da sua trajetória. Então, é um grande prazer estar dividindo esse painel aqui com você. E você falou um pouquinho de exportações, da colocação do Brasil, né? As exportações e as importações de cacau, em dólares, elas variam um pouco, né? Elas são bem parecidas, né? A gente exporta o tanto que importa. E você falou que a gente, nós somos o sexto maior produtor, e para chegar em terceiro, quarto maior produtor, a gente teria que aumentar das 273 mil toneladas produzidas, né, e para 400. E qual é o maior desafio para ampliar essa produção no Brasil? Apesar da gente ser um dos centros de origem do cacau, uma potência no agronegócio, a gente segue importando cacau porque a gente não produz o suficiente. E dentro dessa pergunta também, com a sua vasta experiência de articulação em Brasília, qual o papel das relações governamentais nesse estímulo de aumento da produção e exportação do cacau? E como que esse setor privado tem dialogado com o setor público? Letícia, olha, muito obrigada. Eu também sou uma admiradora do seu trabalho. E qualquer palavra do Edu e da Mari tem exagero, viu? Porque eles estão muito queridos. Mas, a bem da verdade, a gente tem hoje a produção anual, ela, na verdade, deve girar em torno aí de 230, 240 mil toneladas, pensando no ano passado, que foi um ano muito bom. A capacidade instalada da indústria, pensando nas associadas da IPC, nas pequenas processadoras, gira em torno de 300 mil toneladas de cacau. Então, a gente tem um gap grande, é por isso que a indústria nacional importa cacau, porque nós somos um hub de distribuição de derivados de cacau, que é o licor, manteiga e pó. Então, o Brasil industrializa esse cacau aqui e exporta. A exportação de amêndoas é muito pequenininha, ela não chega a 1.000 toneladas ano. Então, o que bate a nossa importação de amêndoas com a nossa exportação de derivados, ela é ali equivalente, porque a gente importa para industrializar e exportar. E, olha, existem dois grandes desafios, e eu brinco que, no fim, tudo está inserido na mesma coisa, né? A gente precisa aumentar a produção, e aí a gente precisa melhorar a produtividade das lavouras existentes. E a gente precisa implantar novas áreas, porque se a gente implantar novas áreas, a gente consegue trabalhar, inclusive, com recuperação de áreas degradadas. E tudo passa por uma boa assistência técnica. Então, hoje, o trabalho que a gente tem feito como coletivo da cadeia é investir em assistência técnica. Um produtor que tem uma boa assistência técnica, ele melhora a produtividade dele, ele consegue renovar as áreas dele, ele consegue ter acesso a crédito, que é um outro gargalo no Brasil, acesso ao crédito para o produtor de cacau, mas tudo passa por uma boa assistência técnica. Então, a gente tem trabalhado muito em projetos para que esse produtor que alcance o maior número possível de produtores em assistência técnica. Como o RELGOV, né, Relações Governamentais, pode ajudar isso, é nessa articulação. Hoje, a cacauicultura tem uma iniciativa que chama Iniciativa Cocoa Action Brasil, que veio para o Brasil em 2018, uma das obras de artes do Edu Bastos, que na época era a pessoa que liderava a IPC, e junto com outros atores, né, convenceu o World Cocoa Foundation a trazer a iniciativa para cá. E é uma iniciativa que congrega a indústria moageira, a indústria chocolateira, produtores, governo federal, governo estadual, onde a gente prioriza ações. Então, a gente tem um plano que a gente trabalha melhoria das cooperativas, a gente trabalha assistência técnica, a gente trabalha a questão do crédito, a gente trabalha a promoção do trabalho decente, com vistas a retomar a relevância da cacauicultura no mercado global. A gente acredita muito nisso, tanto que a gente
para além disso, teve uma ação coletiva junto com o Ministério da Agricultura, e o Ministério da Agricultura, ano passado, lançou um programa que chama Cacau 2030, Plano Inova Cacau 2030, que é o plano que tem como objetivo alcançar as 400 mil toneladas em 2030. Ana Paula, eu vou te fazer duas perguntas aqui, uma mais técnica e a outra mais mercadológica. A primeira é o seguinte: como eu sou agrônomo, eu sou de uma época que a vassoura de bruxa era uma doença muito séria, que, de uma certa forma, exterminou aí várias plantações de cacau, porque era um fungo que tinha no cupuaçu, na época, o seu hospedeiro, e o cupuaçu é uma planta aí irmã do cacau, do mesmo gênero, né? Então, ela conseguia migrar do cupuaçu para o cacau, e no cacau ela tinha um efeito destrutivo muito grande. Então, o primeiro ponto, essa questão está superada hoje ou ela é administrável? E ligado a essa pergunta também, na minha época de agrônomo, o cacau era uma planta de sombreamento, né? Então, continua sendo uma planta de sombreamento, precisa de outras árvores maiores para proteger o cacaueiro, ou isso também já está superado? E a outra pergunta é mercadológica. Por tudo que você explicou para nós aqui, os grandes produtores os países da África, a Costa do Marfim, Gana, Camarões e o próprio Brasil, aí, entre os 6 maiores, né? E a gente não vê a Suíça, porque a Suíça é clima frio, gelado e tal. Só que, por onde a gente anda, o melhor chocolate do mundo é o chocolate suíço, né? Então, tem o belga também, Marcelão. Tem? Tem o belga também. Exato. Então, é o seguinte, por que os países como Bélgica, Suíça se consagram aí como os grandes produtores de chocolate de alta qualidade? Aí seria a tecnologia, seria o leite que é misturado no cacau, porque isso deixa a gente triste, né? Por exemplo, no caso do café, nós somos o maior produtor de café do mundo, e o café bacana, de alto valor agregado, é alemão ou italiano, sendo que eles não produzem café, né? Então, eu queria que você comentasse esses pontos aí, por favor. Legal, ótima oportunidade para falar sobre algumas coisas interessantes. Primeiro, eu vou começar pela última. O Brasil tem excelentes chocolates, tá? E tanto é que os nossos chocolates têm ganhado, e o nosso cacau tem ganhado muitas premiações. Em geral, os países produtores, quando a gente olha, especialmente para a África, não são países que fazem chocolate, né? São países, um dos poucos países do mundo que produz amêndoa e também chocolate, tem um mercado chocolateiro relevante, é o Brasil, né? Eu falo assim, hoje a Europa, ela é o principal mercado de moagem do mundo, o principal mercado de produção de chocolate do mundo, o principal mercado de consumo de chocolate do mundo. Mas ele é 100% dependente de importação. O mesmo com os Estados Unidos. O Brasil, se a gente olha para os produtores de cacau na África, eles têm ainda uma indústria moageira que não é muito grande, nem uma indústria chocolateira. Não tem indústria chocolateira, e o consumo do produto final é muito pouco. O Brasil e é por isso que eu acho que o Brasil é a grande oportunidade da cacauicultura agora, é porque o Brasil tem da produção de amêndoas ao consumo de chocolate. O chocolate no Brasil chega a 5.000 e tantos municípios, né? A gente tem como fazer esse chocolate chegar lá. E produzimos excelentes chocolates. Eu não vou falar as marcas aqui, porque eu não posso, mas depois, no privado, eu conto ótimos chocolates que a gente tem. Então, eu acho que hoje a Suíça, a Bélgica, a própria Holanda são conhecidas como bons produtores de chocolate, porque realmente tem bons chocolatiers, tem indústria de chocolate lá grande, mas também por conta de marketing, né? Então, a gente precisa aprender a vender o nosso chocolate também, porque a gente tem bons chocolates. Em relação à vassoura de bruxa, sim, a vassoura de bruxa ela ainda existe, ela ainda é um problema.
é algo, e aí a assistência técnica entra, porque é óbvio que hoje a gente já convive, consegue ter uma produção, né? Quando a vassoura chegou, Marcelo, você deve se lembrar, o professor Rodrigo também, que a nossa produção caiu de 400 mil toneladas para menos de 150, né? Foi uma queda enorme. E até hoje o Brasil não conseguiu retomar as 400 mil toneladas. Então a vassoura de bruxa ainda é uma questão que a gente precisa trabalhar. Há um esforço muito grande de registrar produtos para que possam combater a vassoura de bruxa. Ela é mais perigosa ali na região da Bahia, por conta do que você colocou, né, da plantação com sombreamento. Na Bahia, boa parte da produção de cacau é no sistema Cabruca. O que é o sistema Cabruca? É a Mata Atlântica em cima e o cacau embaixo. Então, esse sombreamento, essa condição acaba favorecendo a vassoura de bruxa, e a depender do ano, da quantidade de chuva, a gente chega a ter mais de 30% de perda nas produções. Então, a gente continua tendo que trabalhar com a vassoura de bruxa. Mas hoje, para além da vassoura de bruxa, a gente tem um risco eminente, que é da monilíase. A monilíase é uma praga muito, muito séria, que hoje não tem na região produtiva, e até alguns anos atrás não tinha no Brasil, mas que, infelizmente, desde 2021 a gente tem encontrado alguns focos ali no Acre e agora no Amazonas. E todo o esforço do Ministério da Agricultura e dos órgãos de defesa fitossanitária do Brasil, e especialmente da região, né, ali do Pará, Rondônia, que são 2 estados importantes na produção de cacau, tem sido para evitar que essa praga entre no Brasil. Mas também a gente tem trabalhado para aprender a conviver com a praga. Porque se você olha para o Equador, eu não falei sobre isso, mas o terceiro maior produtor de cacau no mundo é o Equador. E eu brinco que o Equador é menor do que a Bahia. Né? Então, se o Equador pode produzir 400 mil toneladas, o Brasil pode produzir muito mais. A gente só precisa superar esses gargalos. Né? Então, acredito que a vassoura não vai deixar nunca de existir, mas aos poucos a gente vem aprendendo a conviver com ela. E, mais uma vez, manejo e assistência técnica é a chave para essa transformação. Sobre o sombreamento, sim, o cacau, tanto é que o cacau é uma cultura que ela vai muito bem em sistemas agroflorestais, né, consorciada com outras árvores, ela precisa de sombreamento, mas de uns anos para cá vem se descobrindo que não necessariamente que não é uma regra que não possa ser diferente. Hoje a gente tem projetos de cacau muito interessantes, um deles em Barreiras, ali no oeste da Bahia, cacau a pleno sol, irrigado, com alta tecnologia, com inovação, com uma produtividade média de 3.000, 3.500 quilos por hectare, que é uma produtividade média muito boa, ainda mais se comparada à produtividade média do Brasil hoje, que infelizmente está na casa dos 300 quilos por hectare, que é muito pouco. Né? Então, realmente, o cacau vai muito bem com sombra, realmente o cacau tem um potencial enorme de preservar o ecossistema onde ele está instalado, e é por isso que a gente até hoje tem uma boa parte da Mata Atlântica ali da região da Bahia por conta do cacau. O cacau em sistemas agroflorestais vai super bem, mas vem se descobrindo que é possível também ter um bom cacau em áreas a pleno sol, e tem vários projetos aí pipocando que vai ajudar a gente a alcançar essa autossuficiência na produção local. Ana Paula, essa resposta que deu agora ao Marcelo, de alguma forma se complementa uma afirmação sua anterior, que o tema é assistência técnica. Tem assistência técnica para fazer uma coisa bem feita. Então, tem 2 perguntas nessa linha. Primeiro, do ponto de vista de tecnologia, nós estamos bem em relação ao resto do mundo? Variedades, sistemas de adubação, controle sanitário, estamos bem nessa área, número 1. Número 2, você está falando aí de cacau a pleno sol. A pergunta é, para onde vai se expandir a cacauicultura no Brasil, nessa condição de pleno sol também? Ótimo. Então, Roberto,
A cacauicultura ainda é uma cultura que, infelizmente, tem pouca tecnologia, né? E a gente tem trabalhado muito para que essa inovação, tecnologia, mecanização chegue à cacauicultura. Mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A cacauicultura ela ainda é algo muito... a produção evoluiu pouco. O que a gente tem visto ultimamente é um investimento muito grande em novos biológicos, né, em novos produtos que possam vir a trabalhar junto com a cacauicultura. Muita pesquisa, especialmente da CEPLAC, mas também de outras instituições, com foco a encontrar clones que possam ser resistentes a essas pragas, tanto a vassoura quanto a monilise. A CEPLAC e os Centros de Inovação do Cacau são duas instituições extremamente importantes no desenvolvimento tecnológico para a cadeia. E a gente tem discutido muito essa questão da mecanização, porque a cacauicultura ela ainda é muito dependente de força de trabalho, né? E é difícil. Então, hoje, você ainda continua cortando o cacau como se cortava há 40, 50 anos atrás. Você continua colhendo cacau como se colhia 40, 50 anos atrás. Então, o que a gente via antes continua hoje, mas já existem, é isso, né? Já existem alguns produtores que têm criado suas próprias máquinas, e isso é muito legal de ver, porque eu acho que tem muito a ver com o brasileiro que olha para um problema e procura uma forma de solucionar, e eles compartilham. Então, eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai ver uma revolução no cacau, tal qual houve em outras culturas aqui no Brasil. E a gente se muito no café, porque a gente acha que o café é um modelo muito interessante de mudança, é um benchmark muito interessante e que se assemelha em algumas características para o cacau. Eu falei tanto que eu esqueci da outra pergunta. Para onde o cacau vai se expandir? O cacau, isso. Então, a gente tem tido um investimento grande ali no oeste da Bahia, né? Então, a gente tem um projeto interessante em Barreiras, um outro projeto bem interessante em Cocos, tem projeto em São Paulo, tem projeto no Ceará, tem projeto em Tocantins, no Mato Grosso. E todos, alguns a pleno sol, mas na grande maioria com foco em restauração de áreas degradadas, porque o cacau é uma das melhores plantas para restauração de áreas degradadas. O cacau, ele é uma planta perene, que o enraizamento dele é profundo, então ele ajuda na regeneração do solo, na questão da água, ele reduz carbono da atmosfera. Então, o cacau, nesses projetos, a gente tem discutido muito com o governo, né? Vamos colocar o cacau como, não como a única, mas como uma das culturas interessantes para a regeneração de áreas degradadas. E a gente tem bastante, por isso que eu digo que a gente tem um potencial de crescimento muito grande, porque a gente tem bastante área. Óbvio que o cacau, muito provavelmente, não vai dar certo no sul do país, né? Mas a gente tem ali, né, entre essa parte do Equador, né, das duas linhas do Equador, que é uma área que o cacau vai muito bem. Ana, tá movimentado aqui os comentários no nosso chat, né? Muitas pessoas perguntando aqui. O cacau pode ser cultivado em consórcio com outras espécies, como lavoura, pecuária, floresta? Trouxe um pouquinho aí. A cadeia do cacau pratica o fair trade com os pequenos produtores no Brasil. A participação de produtores da agricultura familiar é elevada. O cooperativismo é uma das alternativas fomentadas pelo setor. Essa até seria a minha próxima pergunta, né? Porque eu estava lendo aqui, você pode me corrigir, mas que a gente produz isso em 93 mil estabelecimentos. Eu não sei como é que é a pulverização disso, se a maioria são pequenos, e se a cooperativa ela é estimulada, se existem cooperativas também para resolver esses problemas. E tem outro aqui, ou programas como Restaurar a Amazônia, que atende 1.500 produtores que produzem cacau e gado de corte, seriam as melhores soluções? Ótima pergunta. O cacau hoje, ele está concentrado no pequeno produtor e na agricultura familiar.
A gente pode dizer aí que 75% da produção é de agricultura familiar ou pequeno produtor. A gente tem uma expansão, assim, a gente tem produtores na Bahia, no Pará, no Espírito Santo, em Rondônia, e produtores em distâncias muito longas do centro industrial. As indústrias hoje estão, basicamente, na Bahia. Então, nós temos 3 fábricas em Ilhéus, uma em Itabuna, uma fábrica em São Paulo e uma fábrica em Belém. Então, a concentração fabril está principalmente na Bahia. O que acontece? A indústria hoje ela só consegue comprar direto do produtor cerca de 25% do que ela precisa. O restante ela compra de intermediários, sejam cooperativas ou comerciantes. E a gente entende que boa parte das questões relacionadas à cadeia, elas precisam ser endereçadas via cooperativismo. Mas, infelizmente, hoje o cooperativismo no cacau ainda não é a principal forma de relacionamento do produtor. Então, a gente tem fomentado muito, a gente tem lá dentro da iniciativa Cocoa Action Brasil, uma das nossas linhas de atuação é fomentar o cooperativismo, porque a gente compreende que eles, né, o produtor estando associado no cooperativismo, ele tem uma melhor forma de negociação na venda, melhor forma de negociação na compra dos seus insumos, ele tem treinamento, ele vai ter assistência técnica. Então, isso é super importante o cooperativismo e a gente tem trabalhado para isso. A questão do consórcio, o cacau pode ser consorciado com várias outras modalidades produtivas. O que precisa avaliar e aí precisa de um assistente técnico, não sou eu que vou ter essa capacidade para falar, mas o que vai precisar avaliar é se a planta convive bem com o cacau, né? A gente sabe de consórcio de cacau com açaí, cacau com banana, cacau com coco. Eu sei que tem projetos de cacau com pecuária. Então, tem vários projetos consorciando cacau com outras culturas. E é uma das principais culturas para sistemas agroflorestais. Então, eu acho que isso é um diferencial para o cacau e é um diferencial do cacau no Brasil. Porque o que eu tenho... Assim, a gente tem feito um trabalho, especialmente começando esse ano, de levar a imagem do cacau brasileiro para fora do Brasil. E o que a gente tem reforçado muito é que o cacau brasileiro ele é sustentável. O cacau brasileiro ele convive com a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é preservada naquela região por conta do cacau. Na floresta amazônica, ele é originário da floresta amazônica. E, como tal, ele pode ser usado para recuperar a área degradada, né? Para refazer a floresta. Então, a gente não precisa desmatar, porque aonde o cacau está, se a gente melhorar a produtividade, lembra que eu falei que a produtividade é muito baixa? Se a gente conseguir mudar essa realidade da produtividade de 300 quilos por hectare para uma produtividade média de 800 quilos por hectare, a gente vai mais do que dobrar a nossa produção. E as novas áreas, o incentivo é que elas sejam para a recuperação de áreas degradadas, né? Então, não precisa derrubar um pé de árvore para plantar cacau no Brasil. Muito pelo contrário, a gente vai plantar árvore. E aí, fazendo o meu merchan, a gente fez um documentário, chama Cacau, Fruto Sustentável do Brasil, onde a gente mostra tudo isso, como é que o cacau convive com esses ecossistemas e esses biomas e como ela convive bem, como ele é importante para esses biomas. Ana Paula, sem sombra de dúvida, isso que você falou agora é muito importante, esse potencial que nós temos de crescimento para a cultura do cacau e totalmente atrelado aos valores de ESG, de sustentabilidade, de integração com a exploração consciente lá na Amazônia, né? Então, tem tudo para o cacau evoluir no Brasil, porque também, quando existe preço favorável, o empresário acredita, aposta e investe, né? Eu queria falar agora um pouquinho, a semana passada, a Conab soltou sua revisão, a nova revisão da safra brasileira, prevendo aí uma produção de 295,5 milhões de toneladas, com uma queda aí de 1,4% em relação ao ano anterior.
Mas o que eu queria enfatizar aqui é o caso da soja, né? A soja, a previsão da Conab é de 146,9 milhões de toneladas, e nós temos aqui uma diversidade de previsões muito grande, né? O USDA prevendo aí cerca de 155 milhões de toneladas, a ProSoja falando aí de 130 milhões de toneladas por causa das quebras. E aí, se a gente pensar assim, o governo americano não quer que o preço da soja suba agora, porque é a soja brasileira que está na jogada. Então, convém dar um número maior de safra brasileira. Aí você olha para os produtores, os produtores estão preocupados com as quebras, tal, então acabam fazendo uma previsão mais conservadora. Por outro lado, as consultorias especializadas estão dando aí algo entre 145 e 152 milhões de toneladas. Agora, todo esse imbróglio de previsões aí, que está variando de cerca de 25 milhões de toneladas, comparando a mais baixa com a mais alta, que significa praticamente uma diferença aí de 15%, uma diferença bastante alta, né? Da menor para maior. O que a gente pode analisar aqui? Nós estamos hoje de um dólar valendo mais do que R$5, porque a inflação nos Estados Unidos não abaixa, o Banco Central não vai conseguir baixar os juros lá nos Estados Unidos na velocidade que ele esperava. A soja em Chicago está andando de lado aí entre 11,80 e 12 dólares o bushel, né? E aqui fica um ponto de reflexão. Os agricultores brasileiros estão esperando o que do preço da soja? Eu acredito que existe um ponto muito importante que, exceto o plantio da safra norte-americana em maio, com potencial laninha em julho, esse sim é o grande fator que pode fazer soja subir ou cair. Fora disso, não tem muito motivo para grandes alterações do preço. Então, é muito importante que o empresário rural que está nos assistindo fique muito atento às notícias, a essas questões, porque nós temos ainda uma taxa de juro muito alta no Brasil, que está ainda sendo reduzida pelo Banco Central, mas mesmo assim é uma taxa de juro real bastante alta e precisa medir com sabedoria o time de vender, porque senão muita gente fica carregando endividamento e postergando quitação de empréstimos, esperando uma alta. Se essa alta não vier, aí a rentabilidade fica mais comprometida, né? Então, não sei a opinião sua, Roberto, Letícia, Ana Paula, vocês querem comentar um pouco sobre isso? Marcelo, sobre o tema preço, é um tema que eu hesito muito em conversar, porque já vi tanta gente perder credibilidade por causa de falar de preço, que eu não gosto muito. Mas concordo com a tua opinião geral. As razões que possam mexer com o preço atual são basicamente ligadas à produção norte-americana, que vai ser colhida só no segundo semestre, mas também, Marcelo, as estatísticas brasileiras. Isso é uma coisa, para mim, a coisa mais chata disso tudo, você já assinalou aí, é a diferença de previsão, né? Que chega a 25 milhões de toneladas de diferença entre o máximo e o mínimo previsto. Isso mostra, na verdade, uma nossa dificuldade de fazer estatísticas, o que é um fator limitante para políticas públicas e até para o produtor comercializar sua safra. Ele fica em dúvida sobre qual é o que vai acontecer de verdade e fica preso nessas informações que são muito díspares. Mas é preciso considerar o seguinte: a ProSoja está vivendo isso, os produtores da soja estão vivendo isso, e é um fato interessante esse ano, Marcelo. Eu conheço gente, grande produtor de soja,
que começou a colher uma safra dando 30 sacos por hectare, 25, 30 sacos por hectare, e na mesma fazenda está colhendo 60 sacos por hectare na sua área mais tardia. Então, a disparidade de informações realmente é muito difícil, e eu entendo perfeitamente como é complicado para o Brasil fazer essa conta adequada em relação à produção da soja esse ano. Muito difícil, porque não é só o tamanho da área que vai ser colhida, com produtividade maior ou menor, o tamanho do grão está pesando muito também, o peso do grão está pesando muito na produtividade, gerando muita surpresa negativa. Então, a grande questão realmente está nessa dissintonia, essa total assintonia em relação ao tamanho da safra. Mas entendo isso e sou propenso a acreditar que os produtores têm mais razão do que qualquer outra instituição que está olhando o setor. Agora, Marcelo, isso tudo tem uma outra complexidade. Então, temos no Brasil a Conab e o IBGE estimando safra. 2 órgãos do mesmo governo estimando a produção, com diferenças não são muito significativas, mas são diferentes as avaliações. Então, isso tudo mostra como nós estamos mal colocados em termos de estatística. E estatísticas são fundamentais para a gente ter políticas públicas. Se você não sabe o tamanho, não sabe o que está estocado, você não está guardando para produzir, você não pode ter políticas públicas adequadas e de uma rede de comercialização adequada. Então, a preocupação maior é quanto à precariedade das nossas estatísticas. Agora, quanto a preço, concordo plenamente com você. Vai depender muito do que for sinalizado pela safra americana. E, por outro lado, Marcelo, tem uma consequência disso também, que é a safra de milho, né? Nós estamos agora já cultivando a segunda safra, a antiga safrinha, que hoje é safrão de milho, que foi sacrificada também pelo atraso no plantio da soja, na colheita de soja. Então, também no milho há uma certa diversidade de valores estimativos quanto à safra. Tudo muito complicado para o produtor rural. Quem é o grande sacrificado, isso é o produtor rural que fica sem saber qual é o número que ele deve acreditar. Por isso, muito importante estar acompanhando aqui no site Notícias Agrícolas todos os dias as informações do mercado, tendências, para que cada um tome suas decisões de forma mais precisa. Letícia, algum comentário sobre esse assunto? Marcelo, eu ia trazer um outro assunto aqui. Quer falar, Ana Paula, sobre esse assunto? Eu acho que só um comentário, acho que o professor Roberto colocou uma questão super relevante sobre as nossas previsões de safra. A gente sofre do mesmo problema no cacau. Lembra que eu falei que a nossa produção fica em torno de 230 mil toneladas? O IBGE diz que é 300. Se fossem 300 mil toneladas de produção, a gente não precisaria importar, porque era o que a capacidade instalada da indústria. Só que as associadas da IPC são responsáveis por 95% do processamento, e a gente recebeu 220 mil toneladas. A gente exporta menos de 1.000 toneladas. Então, a gente imagina, estima que a produção tem sido em torno de 230, 235, alguma coisa assim. Então, esse problema das estimativas de safra no cacau também trazem questões muito sérias, porque é isso, como é que você vai fazer uma política pública se você não sabe realmente qual é a produção local? E é bom saber que não é só no cacau, pelo menos me deixa mais feliz, porque o problema não é só nosso. Realmente esse problema é crônico. Eu acho que é crônico, e ele vai ter que ser resolvido, grande parte, acho que pela iniciativa privada aí, que enquanto a gente não mede, a gente não consegue avançar, né? Mas o governo brasileiro, vindo dentro dessa parte de grãos aí, de comida, né, Marcelo, ele está preocupado bastante com o alimento mais barato na mesa do consumidor. Então, foi anunciado que eles vão adotar medidas já no próximo Plano Safra, para incentivar alimentos básicos como feijão, arroz, trigo, milho e mandioca, para que eles cheguem no prato do brasileiro mais barato. E uma dessas iniciativas, ainda não foi fechado esse anúncio, mas parece que é criar linhas de crédito para que esses produtores, nesses alimentos essenciais para a alimentação, sejam incentivados, né? A gente teve uma
um problema nos preços aí também atribuído às questões climáticas, com El Niño desacelerando, El Niño vindo, talvez isso também se mantenha, mas tem algumas coisas que a gente não consegue fazer, né? Medir, vamos falar aí, o plano safra e a produtividade para verificar os preços, mas tem coisas que a gente já sabe que a gente consegue investir no Brasil, né? Nessa melhoria da logística. Oi. Termina, desculpa. Então, falo que tem coisas que a gente já sabe que tem que ser investido e poderiam bastante melhorar os preços que chegam nos consumidores, né? Que é a logística, né? A gente tem a armazenagem aqui, todo esse transporte, os impostos, então baixar impostos. Então, a gente tem aí um estímulo a esse crédito, mas a gente tem que melhorar essa competitividade através do que a gente já sabe que deve ser feito, né? Investimentos grandes para o escoamento dessa produção, armazenamento e também uma melhoria nos impostos. Letícia, é uma pena o Tejon não estar aqui hoje, que é o nosso especialista em comunicação, mas eu vou me meter a entender aqui um pouquinho de comunicação. Eu vi com grande preocupação essa reunião que teve ministerial hoje para discutir ações para derrubar os preços dos alimentos. Por que a popularidade do governo atual ela tem caído bastante e parece que eles estão com a sintonia muito fora da realidade, porque a queda de popularidade do governo não é por causa de alta dos alimentos. A queda de popularidade foi por declarações desastradas do presidente, de outros líderes do governo e assim por diante, né? Então, não adianta querer botar a culpa agora nos agricultores, nos pecuaristas, até porque a maior parte das commodities perderam muito preço, né? Nos últimos 12 meses aí. Então, não faz o mínimo sentido você querer achar que foi o preço dos alimentos que desgastaram a popularidade do governo. Eu acho que interferir na Petrobras, na distribuição dos dividendos, querer colocar o presidente da Vale do Rio Doce, que é uma companhia privada, quer dizer, então é o seguinte, essas coisas feitas de forma atabalhoadas, se meter em encrenca lá do leste europeu, depois do Oriente Médio, essas coisas que têm desgastado o governo. Então, eu acho que é importante o governo fazer uma avaliação do modelo de comunicação e de imagem que ele está tentando passar para os cidadãos brasileiros, porque aqui que está o problema, né? E não culpar a produção de alimentos como a vilã da perda de popularidade. Não sei se vocês concordam. Ô Marcelo, não só isso, como a parte dos juros também, né? Que o governo trouxe a culpa do aumento de não baixar os juros de forma irresponsável, e o Brasil tem se mostrado à frente de grandes países aí por conta das medidas tomadas pelo Banco Central. Então, a culpa não pode ser do outro. O governo está precisando refletir para poder escrever políticas públicas mais eficientes. Marcelo, nessa tua linha de pensamento, quero agregar algumas coisas aqui. O governo festejou, há 15 dias atrás, quando o IBGE publicou a primeira prévia sobre o PIB do ano passado, que cresceu 2,9%, que é acima das expectativas dos economistas todos. Sim. Um bom crescimento. Sim. 2,9%. Só Sim. que esse crescimento se deveu à agropecuária, que cresceu 15,1%. Sim. Então, essa é um dado que o governo festejou como se fosse uma obra dele. Na verdade, 2023, nós podemos plantar em 2022. Então, é uma circunstância inteiramente fora das ações do governo. Mas ninguém fala sobre isso, né? E agora, vem com essa questão de querer controlar preço é a maior bobagem. Nós tivemos 20 experiências de ação, todas foram um desastre, e a principal delas foi o Plano Collor, que foi uma tragédia quando se controlou o preço, mas antes também, lá no plano do Sarney,
também controlar o preço. Toda vez que controlar o preço, dá errado. A Argentina é um exemplo mais recente, não pode controlar o preço e dá errado. Tem que deixar o mercado funcionar. Agora, tem que ter políticas públicas. É o caso do leite, por exemplo. Hoje o leite tivemos um movimento muito grande lá em Belo Horizonte, porque o leite estão brigando com o negócio do leite há quase um ano e continuam importando leite subsidiado da Argentina e do Uruguai, que vem competir com o nosso leite, que não é subsidiado. Então, as políticas públicas têm que dar, fundamentalmente, isonomia ao produtor brasileiro em relação ao seu concorrente. Não é interferir em preço, é criar condições de igualdade para que a competição seja legítima, que o produtor possa vencer com a sua própria competência, como fizemos em 2023. Óbvio, esse ano os preços serão menores, então não vai ter o mesmo crescimento do PIB do agronegócio ou da agropecuária, portanto não vão ajudar mais o Brasil na mesma condição. Mas exportamos no ano passado 166 bilhões de dólares e não vamos exportar muito menos esse ano, não. Então, o agro, embora não tenha a mesma participação no PIB, continua forte nos empregos e no saldo comercial. Com certeza. Digamos nessa linha, né, Roberto, recorde de produção de grãos, recorde de abate de animais nesse período, mas isso devido à inovação, investimento em tecnologia, preço mais favorável. E agora? Né, nós vamos ter aí o clima, uma possível problema no clima, sem seguro rural, os preços em baixa e muita gente segurando investimento em tecnologia. Então, temos que repensar algumas ações. Ana Paula, algum comentário a respeito aí? O cacau está subindo muito de preço, hein, Ana Paula? O chocolate aí vai ser controlado o preço. Então, o cacau, acaba que o preço do cacau está muito mais relacionado com o mercado global que com o mercado interno, porque a gente ainda é deficitário, né, na produção de amêndoa. E aí acaba que esse cenário global impacta muito e impacta aqui. E como a gente disse, né, vamos aproveitar, já que os preços estão subindo, para investir, para que a gente realmente volte a ter uma relevância nesse cenário global e aí comece a participar dessa tomada de decisão de preço, né? Acaba que hoje quem influencia é o mercado europeu e o mercado africano. Marcelo. Aqui no programa, viu, Roberto? Aqui no programa a gente não gosta muito de falar de política, não, mas tem hora que não tem jeito. Então por exemplo, tem um projeto de lei rodando aí no Congresso para terminar com a reeleição e os mandatos ficarem de 5 anos para prefeitos, governadores e presidente e deputados, e de 10 anos para senador. Eu sou plenamente favorável a isso, porque os políticos precisam esquecer eleição e precisam começar a trabalhar e fazer gestão e administrar bem, em tocar bem a máquina pública, né? E a gente não vê isso aqui, parece que a eleição não acaba nunca, né? Aqui a gente tem sempre aquela bipolaridade aí, A contra B e B contra A. Esse assunto não acaba, esse assunto está chato, né? Eu acredito que nós precisamos começar a eleger líderes que vão administrar o país para ele evoluir, para ele melhorar, investir na educação, na saúde, na habitação, na segurança. Eu há alguns momentos atrás aqui, estava conversando com um amigo que esteve na China. Ele ficou encantado com a China, falou, pô, todo mundo fala lá que é ditadura, isso, aquilo, mas lá eu saí na rua, andei de madrugada na rua, para tudo quanto é lado, o risco de assalto é zero, né? E que liberdade é essa que nós temos aqui, que nós não podemos sair de casa à noite, né? Eu fui no Uruguai esse final de semana passado, lá no Uruguai andei a pé, lá em Montevidéu, em Punta del Este, para todo lado, risco de assalto próximo de zero. Então é o seguinte, nós perdemos alguns valores básicos da vida, que é o direito de ir e vir, que nós não estamos podendo mais. A gente não pode sair na rua à noite a pé. Bom, Marcelo, você falou que a gente não gosta de falar de
política aqui no programa, né? Mas concordo com você. Esse negócio de reeleição já mostrou que se tu ganha eleição, não diz que trabalhando para a reeleição dele, ou do sucessor dele. Então tem que acabar com isso, aumentar o período de governo, fazer coincidência de eleições, mudar um pouco o sistema eleitoral, partir para uma coisa mais local, com voto distrital misto, diminuindo o partido. Tem que fazer uma reforma política para valer. Agora, quem faz a reforma política é o parlamento, que tem interesses contrários a esse interesse. Então vai ser um negócio complicado. Mas eu, para não falar de política, vou botar um pouquinho para o Cacau, com a Ana. Cacau é cultura permanente, né? Então isso é uma coisa importante, porque você amortiza os custos de implantação e aí a coisa fica muito mais fluida daí para frente. E aí, Marcelo, eu acho que nós precisamos conversar aqui 1 hora sobre o tema de floresta plantada no Brasil. É um tema que está explodindo no país. Hoje, nós já temos no Brasil quase 10 bilhões de hectares de floresta plantada. 10 bilhões de hectares. Isso aí equivale à área de cana-de-açúcar no país. Então, é uma baita área, floresta plantada. E esse pessoal, de acordo com o IBA, que é a indústria de árvore do Brasil, árvores plantadas, esse pessoal que tem 10 milhões de hectares de árvore plantada, basicamente pinheiro e eucalipto, ainda cuida de 6,7 milhões de hectares de mata nativa, para poder garantir a sua área de reservas legais, etc. Então, é um setor importantíssimo e com uma característica curiosa, que a gente nem sabe direito. Outro dia, estava com o pessoal do IBA, disseram que a madeira, floresta plantada, serve para mais de 1.000 utilidades. A gente está sempre olhando que é celulose, papel, painel vegetal, livro, mas serve para alimentação, para embalagem, para tanta coisa. A plantada, sem falar em carvão, que é óbvio, né? Para a indústria siderúrgica, basicamente. Até tecido, Bira, até tecido. Até tecidos, aí fralda, então, tanta coisa. Então, é uma atividade importante. E outra, uma atividade que sequestra carbono. Então, nós estamos olhando agora essa briga na Europa, os produtores europeus que estão discutindo a sua exagerada ida para o verde dos governos europeus, e fizeram uma reação muito grande, eu estou até voltando atrás, mostra que esse segmento nosso aqui no Brasil sequestra carbono para valer. Então, é uma atividade na direção da descarbonização da economia verde muito positiva. Estão olhando pouco para esse segmento. E outra, viu? Já é o 5º setor mais importante das exportações do agronegócio brasileiro. Então, nós precisamos fazer aqui uma conversa com o Marcelo, aqui no Conexão, com a turma do IBA. Vale a pena. Já ficam publicamente aqui convidados a turma do IBA aí, e depois a nossa produção vai entrar em contato com eles para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Bom, amigos, o tempo voou, o papo com a Ana Paula foi muito bacana, Ana Paula, fantástico aqui a sua presença. Eu queria agora fazer a nossa rodada final aí de 1 minuto, cada um deixar a sua mensagem, e eu quero começar com você, agradecendo sua presença e deixar as portas do programa sempre abertas para você voltar aqui conosco. Bom, obrigada, Marcelo, Letícia, Roberto, foi muito bacana participar especialmente com pessoas que são referências no agro. Eu sei que o professor Roberto não gosta de ser chamado de ministro, mas eu lembro dele sempre aqui em Brasília, então isso para mim é muito especial. E queria deixar uma mensagem positiva para a cacauicultura. Eu acredito muito na cacauicultura brasileira, eu acredito que a gente tem um potencial de crescimento tremendo. Eu estive em Amsterdã falando da cacauicultura brasileira com vários parceiros e eu vi que o Brasil é um país que está despertando muito interesse e a gente precisa incentivar, né? A gente precisa trazer investimento, seja nacional e internacional, para grandes projetos, para que essas 400 mil toneladas que a gente espera deixe de ser uma expectativa e se torne uma realidade. E 400 mil toneladas de cacau sustentável, né? Para a gente poder não só consumir um chocolate sustentável no Brasil, mas também abastecer o mundo com esse nosso cacau. Legal, Ana Paula. Muito obrigado aí mais uma vez pela sua presença
e vão fazer esse cacau crescer, não para 400, mas para 1 milhão de toneladas aí, e para a gente virar um grande exportador mundial de cacau. Letícia. Queria agradecer a Ana Paula por estar aqui hoje conosco, né? Aprendi bastante aqui sobre cacau, é um grande prazer, na verdade, de conhecer. Marcelo, eu queria trazer um último assunto aqui nessa minha despedida, né? Que nesse ano a gente comemora 50 anos de relações comerciais com a China. Você trouxe aí a China, a segurança, e ela acabou de habilitar 38 plantas frigoríficas para exportação de carne bovina, suína, não a sua maior parte carne bovina, suína é uma e mais 8 de frango, né? Mas hoje a gente já tem habilitadas 144 plantas frigoríficas. Essas exportações devem crescer, eles já estão deixando o terreno pronto também, e isso pode ser ou não devido, né, às eleições que a gente tem nos Estados Unidos, que deve preocupar um pouquinho aí a China também. Então pode ser que a gente exporte muito mais carne com essas plantas habilitadas, a competitividade do preço vai crescer, mas o consumo interno, que representa 70% do que produzimos, ainda está caindo. O preço caiu, mas o consumo também. Então, estamos com as medidas aí para motivar uma produção de arroz, feijão, igual eu trouxe lá para o governo, a gente já discutiu as implicações, mais carne também, o consumidor brasileiro não está conseguindo comprar os seus 2 quilos de carne aí, estimados, né? Isso é o ciclo da pecuária, e deve melhorar com esse aumento das exportações. Então, obrigada a todos, uma ótima noite, e nos vemos semana que vem. Obrigado, Letícia. Roberto, sua mensagem. Ô, Marcelo, vou demorar um pouquinho mais hoje, se já me dá licença. Primeiro, eu quero comentar muito a Ana Paula pela participação dela, agradecer muito pela presença dela aqui, e vou convidar a Ana Paula para fazer uma entrevista comigo no República Agro. Fica fria que você vai ter que gastar um pouco mais de tempo comigo aí. Cumprimentando a Letícia também. Eu acho que a Letícia, a gente tem falado muito pouco sobre isso aqui, fazendo um trabalho espetacular no tema de educação. A Ana Paula falou que é uma questão central na cacauicultura, assistência técnica e, portanto, ciência. Ciência não existe educação. O que a Letícia está fazendo com o idioma escolar é uma coisa fantástica, maravilhosa. Eu quero comentá-la a cada dia mais pela liderança que ela tem nesse processo. O segundo ponto, Marcelo, eu estive há poucos dias no Oriente Médio, visitando a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, Abu Dhabi, Dubai, e fiquei impressionado com a coisa, Letícia, na tua linha. Gente preparada, capacitada, tecnificada, fazer uma revolução extraordinária naqueles países do Oriente Médio, que, por sua vez, são demandadores de alimentos e energia. Imagine que a Arábia Saudita, o principal projeto do governo da Arábia Saudita hoje é o que vai ser depois do petróleo. Já estão olhando para depois do petróleo, o maior produtor mundial do petróleo. Então, a gente tem estratégia, olha para frente, tem gente trabalhando com o futuro, com estratégia. Eu fiquei com a inveja danada daquilo, mas sempre pensando que lá tem um horizonte muito bom para nós, como grandes supridores de alimentos, energia e fibras para o Oriente Médio, além da Ásia, etc. E o último tema, Marcelo, queria só fazer um comentário aqui que me orgulha muito. Essa semana, lá em Guariba, nós vamos ter a celebração da criação do Cooperativa de Crédito Rural. Faz 50 anos esse ano. E eu queria que era Cooperativa de Crédito há 50 anos, sou sócio número 1 daquela Cooperativa de Crédito, que hoje é um exemplo para o Brasil inteirinho, é um modelo muito bem cotado no Brasil inteirinho. Para mostrar que onde você tem gente lá, o que foi o Cooperativa de Guariba? Gente capaz, competente, preparada, motivada, que é um banquinho regional espetacular. Então, eu queria compartilhar com vocês a minha alegria de celebrar 50 anos de uma Cooperativa de Crédito que eu tive o prazer de fundar. É isso aí. Boa semana a todos e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Parabéns, Marcelo. Pois não? Só antes de fechar, eu vi que tinha no chat alguém perguntando sobre como é que assiste o documentário. A gente tem um YouTube do Edu Cacau, chama Edu Cacau, que é uma plataforma que a gente divulga um monte de informação sobre cacau, vídeos, cards. Tem tanto um portal na internet, como tem o YouTube, tem no Instagram. Então, nessas plataformas todas vocês acham o Edu Cacau. Legal, Ana. Roberto, parabéns aí para você, parabéns para a turma da cooperativa de Guariba.
esses exemplos a gente tem que reconhecer publicamente aqui e parabenizar mesmo, porque isso enche a gente de orgulho. E é o que você falou, fazendo certo, com simplicidade, com gente do bem, as coisas dão certo. Bom, a mensagem final aqui, como vocês sabem, eu sou especializado em gestão e eu acredito muito que a gestão faz a diferença nos negócios. Se a gente olhar para trás, aí nos últimos 3, 4 anos, a agricultura de grãos no Brasil teve um ciclo de abundância bastante grande e de margens muito altas, de margens, eu diria que espetaculares. Agora, o que a gestão ensina para a gente? Ensina para a gente o seguinte, que se você olhar qualquer tipo de negócio, se você vê os times de futebol, os jogadores, os artistas, os cantores, ninguém tem um sucesso pleno, eterno, como se fosse uma reta no sentido para cima. O que a gente vê? A vida de todos nós, empresas, negócios, ela é cheia de altos e baixos. Agora, se você tem 3, 4 anos de ciclo de muita abundância, o que um bom gestor precisa fazer? Reservas. Pensar que um dia aquele oceano azul que ele está navegando, ele pode ficar vermelho, cheio de ondas. Então, se você construi reservas estratégicas, você consegue passar o mau tempo ou o deserto que tiver no seu caminho com muito mais segurança e facilidade. Então, eu queria pedir para todos que estão nos assistindo, vamos praticar um pouco mais de gestão, vamos fazer planejamento, vamos enxergar a longo prazo, como esse exemplo que o Roberto acabou de dar aí, os sauditas já estão pensando no país deles para depois do petróleo, né? Então, quando nós tivermos de novo num ciclo de abundância, e aqui eu convido a turma do cacau, que está com uma alta aí de 70% aí nos preços, que estão num ciclo de abundância, vamos construir reservas estratégicas, vamos construir capital de giro, porque quando os preços ficarem comuns, normais, nós estaremos totalmente preparados para enfrentar o momento desfavorável. É isso, meu boa noite para todos. Obrigado aí pela presença, Ana Paula, obrigado, Letícia, obrigado, Roberto. Queria agradecer os internautas que nos assistiram, aqueles que irão nos assistir. Quem gostou do programa, bote um like aí, compartilhe com os amigos para o nosso programa cumprir esse objetivo maior, que é unir o público urbano ao público rural. Um abraço a todos e boa semana.